Então, com certeza, essa foi uma profecia montada, alguém pensou e montou essa profecia, escreveu e está falando e está dizendo que São Malaquias escreveu e, na verdade, não escreveu. Também é outra questão, né? Outra questão sai um rei, ou seja, um papa, o oitavo, e entra o anticristo. Mas o anticristo sendo um papa, ou a morte do oitavo papa é o sinal para a entrada do anticristo, que não é o papa. Confundi. A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta. Compartilha pra tua casa, pra tua família, pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Se não der like, vai penetrar na tua alma. Ó, eu sei que aí na tua tela tem um curtir aí, viu? Eita! Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um podcast do Ministério Projeto e Vivo, com mais um tema, mais um assunto muito pertinente, de grande valia, que o tema é: a morte do Papa foi um evento escatológico? E para essa conversa, temos aqui dois pastores com bastante experiência e bastante capacitados para falar sobre o tema. Do meu lado esquerdo está o pastor presidente do Ministério Projeto e Vivo. Eu vou passar para ele para as suas considerações iniciais. Pastor. Paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para discutir mais esse tema aí, tá? Que tá um pouco repercutindo por aí, né? Todas as pessoas aí, todas as mídias falando sobre esse tema, e nós fomos convidados também para tratarmos um pouquinho desse tema aí. Vamos ver o que nós vamos aproveitar, né, dentro desse tema aí, desse conceito aí, se é um conceito escatológico ou não é. Então, desde já, aproveite aí que você vai ouvir, fica até o final, assista aí, porque tem algo de Deus para sua vida aí, e com certeza, se é um evento escatológico, é coisa que está para acontecer, né? E vamos ver se a morte do Papa teve alguma coisa com o evento escatológico. Isso aí, meus irmãos, essas foram as considerações iniciais do pastor Adeildo Júnior. Agora aqui à minha direita o pastor Luiz Carlos Alves, muito conhecido, e vai estar deixando as suas considerações iniciais. A paz do Senhor para todos. Obrigado, né, pelo muito conhecido. Que na verdade o pastor Adeildo Júnior é bem mais conhecido do que eu, né, que é um pregador do Evangelho, sempre atendendo vários convites aí para pregar, né, mas o conhecimento que nós temos aqui na área realmente é bem relevante. Obrigado, né, por nos convidar, né, para esse não um debate, né, mas uma conversa, um diálogo, né, sobre os fatos recentes, né, acontecido. Eu também quero ver se eu consigo contribuir, né, um pouco para o esclarecimento de algumas coisas, embora eu acredito que o pastor Adeildo Júnior está mais apto para nos passar algumas mensagens, alguns alertas a respeito disso, né, porque eu, na verdade, digo que, embora eu seja um estudante frequente, um leitor frequente das Escrituras Sagradas, eu não me detenho muito, né, nos assuntos escatológicos, né, os motivos são bem óbvios, né, com relação à minha preocupação, né, com a minha vida espiritual do momento, né, da hora, né, do momento, mas para aqueles que realmente querem ter um cuidado maior, né, com as suas ovelhas, o perigo que nós estamos correndo nos dias atuais, né, eu até me arrependo um pouco de não ter me dedicado um pouco mais nos assuntos escatológicos, né, mas é claro, né, lendo a Escritura Sagrada é difícil a gente ficar de fora de tais conhecimentos e de tal necessidade, tá bom? Então, quero ver se eu consigo somar um pouco mais aqui com os nossos irmãos, tá? Deus abençoe. Isso aí, meus irmãos, essas foram as considerações iniciais dos pastores, e vamos falar sobre esse tema bastante pertinente, que tem dado bastante repercussão ultimamente
nas internets, nas mídias, nas redes sociais e, querendo ou não, revelando muitos crentes inseguros a respeito, falando escatologicamente, surgiram muitos crentes inseguros da sua fé e nós vamos estar falando mais sobre isso ao decorrer do podcast. Eu vou começar perguntando ao pastor Adeildo Júnior. Pastor, a morte do Papa foi um evento escatológico? Então, a escatologia é a doutrina que trata sobre as coisas do fim, né? Então, se a morte do Papa foi um evento escatológico, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Escatologia com morte do Papa. Então morreu um tanto de Papa e os Papas vão continuar morrendo e vai morrer várias pessoas e com certeza se tratar de... Eu estou dizendo da doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Então, para mim não tem uma ligação uma com a outra, né? A não ser que você tiver um pensamento, por exemplo, pós-tribulacionista, alguma coisa desse tipo, aí a mid, né? Aí você começa a pensar já um evento escatológico. Agora, se ele morreu e nós não entramos na tribulação, aí eu acho que não tem muita ligação uma coisa com a outra não, tá? Então, às vezes as pessoas elas ficam mesmo um pouco perturbadas por algumas coisas que estão aparecendo por aí, né? E eu acredito que nós vamos tentar falar alguma coisa sobre isso, sobre, por exemplo, as profecias sobre os papas, né? Sobre a numeração dos papas e assim sucessivamente. Nós vamos falando aí no decorrer dessa conversa. Amém. O pastor acha que não tem nada a ver a morte do Papa com o evento escatológico. Agora o pastor Luiz Carlos, pastor, só acha que a morte do Papa foi um evento escatológico? Eu gostaria de não divergir dentro dessa pergunta, né? Por que não gostaria de divergir? É porque eu acredito que todas as pessoas, né, com certa relevância, com grande importância no meio religioso, ela é um sinal de coisas com relação à conclusão de todas as coisas, ou seja, ao final dos tempos, né? É claro, né, que como o pastor acabou de referir aqui, nós já tivemos muitos símbolos, né, pastor? Nós já tivemos muitos símbolos que levavam para ser como podemos dizer assim, para ser alguma coisa que se refere à vinda de Jesus, né? Eu digo a vinda de Jesus, eu não digo o arrebatamento da igreja, que são assuntos diferentes. A volta de Jesus que não é o arrebatamento da igreja. Então tem, né, muitos. Eu não deixo o Papa de fora, embora eu não saiba explicar exatamente, né, eu não deixo de fora porque ele é uma pessoa importante que também se tornou um símbolo, né? Assim como todas as autoridades, né, assim como os reis, né, as nações, as grandes nações, elas têm o seu lugar dentro da escatologia, né? Tem o seu lugar dentro da escatologia por ser um sinal influente. Eu digo até que nós hoje, os estudiosos, né, por isso que eu não me detenho muito em escatologia, mas que os estudiosos de hoje conjecturam muitas coisas, né? Colocam muitas coisas como sendo aquele fato de grande importância para a volta de Jesus. E quando, na verdade, é mais um sinalzinho, né? É mais um sinalzinho, não é aquilo tudo, é mais um sinalzinho apenas. Então, eu não descarto que seja um sinal dos finais dos tempos, a morte desse Papa numérico hoje. Bom? Amém. O pastor Luiz Carlos não desconsidera
o fato da morte do Papa ser um evento escatológico. Ele acha que tem algo a ver, sim. Só para lembrar, meus irmãos, que aqui vai ser uma conversa, aqui quem ganha é você, quem ganha é o ouvinte, você que vai estar desfrutando desses dois pastores com grande maestria, e nós estamos aqui para aprender. Vamos ao texto que está em Apocalipse, capítulo 17, vou fazer da menção da palavra. Apocalipse, capítulo 17, no verso a partir do 9, que diz assim: Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. No ano de 1929, foi fundado o Estado do Vaticano. Após a fundação, houveram 7 papas, e o 8º seria o Anticristo, tentando harmoniar, fazer uma semelhança com Apocalipse 17. Só que tem um problema, porque, na verdade, o Papa Francisco foi o 8º Papa. O Papa Bento XVI foi o 7º Papa. Só que o Papa Bento XVI, ele renunciou o papado. Ele renunciou, deixou de ser, e o Papa Francisco de 8º passou a ser o 7º, deixando assim o 8º Papa ser o Anticristo. Então essa pergunta que eu faço é: existe a possibilidade do próximo Papa, pastor Adeildo, existe a possibilidade do próximo Papa ser o Anticristo? Segundo o que você mesmo falou aí... São especulações, tá, irmãos? São especulações, esqueci de me falar. Isso são especulações que está tendo. Então eu quero saber aqui do pastor Adeildo e do pastor Luiz Carlos. São apenas especulações que estão tendo aí. Então, segundo o que você falou, o 8º é ele, o Francisco. Isso, o 8º é o Papa Francisco. Como o 7º, que é o Papa Bento XVI, renunciou, o Papa Francisco passa para o lugar do Papa Bento XVI. Sendo assim o Papa Francisco VII, e o 8º vai ser o Anticristo. São apenas especulações. Eu quero saber o que você acha sobre isso. A primeira coisa, eu queria citar aqui por que eles estão fazendo correndo atrás desse... responder essas coisas aí por achar que o próximo Papa será o Anticristo. Por causa daquela profecia lá de São Malaquias, que não é verídica, até a própria Igreja Católica ela revogou essa profecia de São Malaquias e outros estudiosos também, que não tem sentido nenhum aquela profecia. Então, assim, se não me foge a memória, são 4 primeiros papas, os 4 primeiros papas dentro da profecia dele, que ele fala, mas ele fala dos papas anteriores a ele. Então, se ele fala de papas anteriores a ele, quer dizer, ele dá uma descrição precisa dos papas. Depois dos papas que já existiram, ou melhor, que foi antes dele dar a descrição perfeita, ele começa a citar os outros papas falando, né, a sua profecia lá, continuando a sua profecia, mas falando coisas desconexas, díspares, muito longe dos outros papas. Por exemplo, só um exemplo, eu não tô lendo aqui agora a profecia, mas só um exemplo. Esse papa tem a força de um leão e tal, e essas profecias não bateram com os outros papas sucessores a ele. Então, com certeza, essa foi uma profecia montada, alguém pensou e montou essa profecia, escreveu e está falando e está dizendo que São Malaquias escreveu e, na verdade, não escreveu.
E eu, para não falar muito, né? Primeira coisa, o anticristo, para mim, ele não será uma pessoa tão religiosa. Então, já respondendo a sua pergunta, se o 8º Papa será o anticristo para mim não é uma pessoa religiosa. Ele não vai vir de uma religião, por exemplo. Tá? E eu vou explicar isso porquê dentro dos textos bíblicos. Amém. Muito interessante a resposta do pastor Adeildo Júnior. Agora eu vou perguntar ao pastor Luiz Carlos se, pastor, existe a possibilidade do próximo Papa ser o anticristo? Então, o pastor Adeildo ele fez uma colocação aí bem interessante, né? Que realmente para nós buscarmos somente da Escritura Sagrada a referência de Apocalipse capítulo 17, né? E o texto, né, que foi colocado aqui com relação à profecia existente desse São Malaquias, né, que eu desconheço, dentro dessa possibilidade, né, como eu falei antes, né, eu acho que todas as pessoas que são relevantes, né, no meio religioso, elas têm alguma influência em alguma coisa, né, tem alguma influência em alguma coisa com relação aos fatos que vai acontecer, como por exemplo, né, o estado espiritual da igreja atual. Ela é responsabilidade de quem? Quem é o responsável por a igreja estar vivendo esse estado atual? Aí você pode discordar de que a igreja esteja boa ou esteja má. Não, isso não tem problema algum, né? Mas que nós sabemos que a igreja não está vivendo num estado de normalidade ou de uma sequência que deveria caminhar segundo as Escrituras Sagradas, isso é bem claro, né? Então existe alguém que é responsável por isso. Quem é responsável por isso? Os anjos da igreja, né? Os anjos da igreja são responsáveis por a igreja estar caminhando dessa forma. Então, olhando assim, as autoridades religiosas, elas têm uma relevância dentro do aspecto escatológico que nós vivemos, né? Então, ele tem a sua responsabilidade. Se é grande ou se é pequena, aí individualmente nós vamos definir isso individualmente, mas que tem, né? Então, o Papa, sendo também uma figura religiosa, ela tem a sua relevância também a respeito disso. Quando Apocalipse 17 ele nos traz uma noção, né, dos fatos escatológicos, sendo o 8º rei, né, a figura do anticristo, então nós temos que ter nós temos que começar a averiguar, né, de maneira mais contundente esse posicionamento que a Escritura Sagrada coloca esse 8º rei. Não estou dizendo aqui que seja o Papa, né? Sim, Né? Diz aqui o 8º rei. Sim. Por que colocamos sendo o Papa? Né? Fora esse conhecimento que o pastor Adeildo Júnior nos trouxe aqui de São Malaquias, né, nós vemos, como foi citado aqui, de 1929, inicia-se o império religioso romano, né? Começa-se o Império Religioso Romano, tendo, a partir de então, né, 7 papas e meio. Vamos colocar assim, 7 papas e meio, porque o 7º, na verdade, renunciou. Então, nós não podemos aqui bater o martelo dizendo que esse que morreu seja o 8º ou o 7º, né? Já que o 7º foi o Bento. Né? O Bento foi o 7º, então esse seria o 7º, o Papa Francisco seria o 7º junto com o Bento, porque só se descredibilizava um governo imperial como é sacerdote, quando é imperador, mas
quando é rei, esqueci agora. Reinado, né? Né? Vamos colocar assim, né? Quando é um rei que assume o lugar do outro, é porque um morreu. Um rei morreu e assume o outro. Um rei não renuncia para entrar outro rei. Um presidente até renuncia para entrar outro, mas um rei, ele não renuncia para entrar outro rei. Um rei, ele só é substituído quando ele morre. E se nós colocarmos Bento Papa Bento, como sendo um rei desses assuntos escatológicos que vivenciamos agora, como sendo o 7º Papa, ele não morreu. Então, Francisco não pode ser considerado como 8º. Ele tem que ser considerado como 7º ainda. Né? Ele tem que ser considerado como 7º ainda. O 7º a linhagem 7ª só vai sair quando o Papa Francisco morrer, como aconteceu agora. Né? Então, não desconfigurando aqui o podcast, desconfigurando o podcast aqui que trabalhamos em cima do Papa Francisco como sendo a figura do 8º rei, e que esse 8º rei era a figura central para se entrar o anticristo, né? É a abertura, morre o 8º e entra então o anticristo aí, né? No lugar do Papa. Também é outra questão, né? Outra questão sai um rei, ou seja, um Papa, o 8º, e entra o anticristo. Mas o anticristo sendo um Papa, ou a morte do 8º Papa é o sinal para a entrada do anticristo, que não é o Papa. Confundi não, né? Pode ser, é isso mesmo. Né? Então, imagino que o que o pastor Deudo Júnior ele se referiu aqui, citando a profecia de São Malaquias, seja exatamente dessa linha, né? Mas voltando a dizer aqui, sem descartar a possibilidade de que seja exatamente o que o podcast ele trata, né? Sendo a morte do 8º Papa a porta de entrada para o anticristo. Então, volto a dizer novamente que não descaracterizo ou não desconfiguro que seja o Papa um sinal, seja ele o próximo ou 9º sendo o anticristo, ou seja o 8º um sinal apenas para a entrada do próximo, né? Ou seja, do anticristo. Não? Viu que o pastor falou que mesmo Bento XVI tendo ficado pouco tempo no papado, ele é contado como um papa, entendeu? Aí eu posso continuar? Pode pegar. Se quiser me interpelar também. Não, sem problema. Não, sem problema. Vamos fazer o negócio mais natural possível. E eu farei. Uma hora vai ter que fazer. Aí, uma hora vai ter que ser feita, né? Não tem como, não tem como alguém estar falando alguma coisa fora da linha daquele raciocínio adverso que não, né? Tem um tempo, tá bom? Mas pode mandar o cala a boca também, não tem problema. Vamos lá, pastor, vai lá. Olha só, aí você trouxe esse texto, eu não sei se você está pegando esse texto e está tentando referir-se aos papas. Eu não sei se você está querendo ligar os reis com os papas. E os reis com os papas. Então, a ideia é essa. Uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Não, pode não ter nada a ver, né? Não tem nada a ver, porque segundo a profecia de Daniel, nós ligamos ela com Apocalipse 17, você vai ver que não tem nada a ver essa questão aí. Inclusive, seria, irmãos, a próxima pergunta que eu já iria perguntar ao senhor. E aproveita já um engate. Tá bom. Pode fazer. Se tem essa conexão, se os reis que aparecem aqui no versículo 10 de Apocalipse 17, se tem alguma coisa a ver com os papas. Aqui, Apocalipse 17, tem alguma relação, pastor? Então, Apocalipse 17, com os papas em si, ele não tem muita ligação, tá? Apocalipse 13, aí sim, que tem as duas bestas ali, que uma sobe do mar
dos povos e outra sobe particular, Sim. que é uma besta, um falso profeta. Então, ali sim. Agora aqui não tem muita ligação com essa questão. Aqui está falando de reis. Reinos e reis, né? Aí, os montes aqui, os montes aqui em Apocalipse 17, né, pode se referir a reinos na época de Daniel. Reinos e reis na época de Daniel. Sim. A mesma visão que Daniel teve, que ele interpretou para o rei da estátua e também dos animais, né? Lembra dos animais lá, os animais monstruosos que ele viu? Se referia às nações. Então Daniel, ele não fala de 2 primeiras nações. Então aqui são 7 nações, Sim. 7 reinos que podem ser reis também. Eu estou falando assim, reis particulares. No livro de Daniel, quando Daniel vai falar a profecia, ele fala pro rei, né, que ele se referia a um reino. Então um reino pode se referir a um rei. Então, por exemplo, o rei da Babilônia é um reino, né? Aí começou lá do Egito, Assírio, aquele negócio todo. Egito, Assírio, Babilônico, aí Medo e Persa, né? Medos-Persa, depois vem a Grécia, depois vem o 6º reino, que é Roma. Aí o 7º reino durará um pouco de tempo, que está escrito aqui, ó. Isso aí, versículo Não é? 10. Roma é o 6º reino. E aqui o anjo ele fala para João quem é o 6º reino, né? Ele fala então não tem dúvida disso, entendeu? Tanto é que a besta, isso aqui é um detalhe muito importante, que a besta que sobe do mar, ela não sobe com a mulher sobre ela. Aqui, quando você começa a ler o texto 17, Apocalipse 17, levou-me em espírito a um deserto e vi a mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. No capítulo 13, a mulher não está sentada sobre ela. Então, quer dizer, a mulher foi derrubada. Olha só os próximos versículos. Só para a gente detectar quem é essa mulher que está sobre a besta. Olha só. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e tal, e isso, e pronto. Vamos continuar. Versículo 5 do capítulo 17. E na sua testa estava escrito um mistério, grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi a mulher, vi que a mulher, aqui é uma pista, né? De quem é essa mulher. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Quem que matou tantas testemunhas de Jesus? Quem se embriagou do sangue das testemunhas de Jesus? Foi um sistema que um dia aconteceu na face da terra. Então, nós estamos vivendo o 7º reino. Esse 7º reino aqui, que durará um pouco de tempo, né? Aí, estou falando aqui, eu estou chutando, né? Porque escatologia assim, esse reino ele pode chegar ainda, tá? A gente pode ter vivido o 6º e o 6º caiu, quando uma mulher vai cair aqui no finalzinho, no último versículo de 17 aqui, E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, quer dizer, aí se você ler alguns versículos aqui anterior, você vai ver que essa mulher, os reinos da terra, derrubaram ela. Ela tem que sair. Então, quando a besta sobe sem ela. Tá? Então, nós vimos o 6º reino cair, que é Roma. O 7º durará um pouco de tempo. Quando vier, durará um pouco de tempo. Por isso que eu acho que ele ainda vai vir. E quando ele vier, ele vai ser rápido. Durará um pouco de tempo, porque esse pouco de tempo é um pouco de tempo. Pouco mesmo. Então, por isso que a palavra aqui está dizendo, quando ele vier, só para me situar o texto aqui, para você que está aí do outro lado.
Apocalipse 17, versículo 10. 10, isso aí, ó. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe na época de João. Sim. Né? Jesus está falando com João, né? O anjo está falando com João. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ó, então, quando vier, vai ser rápido, aí vai vir o reinado do anticristo. Tá? Então, eu estou falando de reis, não estou falando de papas aqui, de anticristo, né? de pessoa, né? Sim. Estou falando de reis. Amém? Amém. Tá? Eu não sei se... Não, amém. E aí, pastor? O que você acha sobre isso aí? Então, se nós olharmos aqui, colocarmos a besta e o anticristo, nós temos que fazer distinções diferentes, né? Fazer distinções diferentes. Que na verdade a besta, ela governa sobre reinos, né? Ou seja, a besta ele não é um governo religioso. A besta é um governo político, né? E um governo político, ele reina através do poder que está na mão dele, que é do reino ao qual ele faz parte. Né? Como o pastor ele bem colocou aqui, né? O 7º reino sendo Roma, o sexto reino, desculpa, o 6º reino sendo Roma, nós temos o quê? Nós temos um reino que, na verdade, se nós olharmos hoje, ele é descaracterizado pelo seu poderio, sendo besta, né? Sendo a besta, ou seja, tendo um poder, né? Tendo uma autoridade que seja bem significativa nos tempos que nós vivemos hoje, século 20 e 21, o poderio dessa besta, ela é bem pequeno para o que nós vemos hoje. Nós temos tipo assim, impérios muito mais poderosos, né, do que o 6º império que é citado aqui, como sendo um império de reino, ou seja, um império administrativo, né, um império econômico, né, muitos outros, né, como por exemplo Estados Unidos, Rússia, China, né, e tantos outros países europeus que estão muito mais avançados do que esse país europeu do 6º reino, que seria Roma. Então, a gente qualificar Roma como sendo um reino, sendo um reino da besta, ou seja, um reino que não seja do anticristo, aí nós já estamos jogando já para um outro lado. Né? Estamos jogando para outro lado. Que aqui, quando ele fala de besta, né, eu creio, imagino, vejo aqui falando de realmente de economia, de bem-estar, né, de colocar o país e o mundo, né, em uma condição de uma boa vivência, né? É isso, da besta, porque é besta. É um líder que não é espiritual. Um líder que não é espiritual. É um líder administrativo, né? Um presidente mesmo, né? Um primeiro-ministro mesmo, é um líder administrativo. Então, eu desconecto, né? Desconecto o capítulo 17 dentro desse sentido e volto para o sentido de que a mulher está sobre as águas, né? A mulher está sobre as águas, né? E nós sabemos que essa mulher, ela representa, todos nós sabemos que essa mulher, ela representa uma organização, um império, ou seja, também um reino que é espiritual, ou seja, a igreja, né? O reino espiritual que impera é a igreja. Nós não temos outra coisa que seja espiritual, que esteja mais em cima, né, de posições de influência que não seja a Igreja Católica. A Igreja Católica embora o islamismo esteja crescendo muito, né, dentro das grandes autoridades ou dos artistas, do meio artístico, mas é a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica é o que abrange quase 2 bilhões, né, de católicos, né, no mundo. Então é ela. Então
dentro do capítulo 17, o que eu vejo aqui, na verdade, voltando para o religioso, não é besta administrativa, mas uma besta religiosa. Ou seja, um personagem religioso que trabalha junto com o administrativo, né? Ou seja, não é isso, né? O religioso está trabalhando junto com o administrativo, que é a mulher, né? Que é a mulher. Embora o pastor já citou ali mais na frente ali, que essa mulher ela já não tem mais tanta influência assim, né? Claro, não tem tanta influência, porque o seu líder, a sua liderança, ela pegou, né, esse poderio para ela, usurpou o poderio para ela e individualizou, né? Então a igreja, na verdade, ela já não tem tanta influência assim, mas foi da igreja que saiu isso. Não tem como se crescer, alguém crescer tipo assim individualmente. Eu, por exemplo, não sou conhecido porque eu não tenho nada, eu não tenho uma empresa, né? Eu não tenho uma igreja que tenha um renome, não tenho uma empresa, não, uma igreja que tenha um renome que possa me apontar para mim, né? Não aponta para mim, mas se eu tivesse, isso apontaria para mim. E a partir do momento que a minha instituição, seja igreja ou seja empresa, ela apontasse para mim, eu poderia usurpar dela todo o poderio, né, para poder eu apresentar todos os meus conceitos, tudo aquilo que eu penso de qualquer coisa, né? Então, a besta, aí no caso aqui, eu desconecto ela com o anticristo, né? O anticristo quando sendo uma figura religiosa e a besta sendo uma figura política. Amém. Vou deixar o pastor Deildo dar prosseguimento ao que o pastor Luiz Carlos falou, se ele concorda, se ele tem uma opinião diferente. E fazer uma pergunta também, pastor. O que devem fazer com os crentes que dependem de hermenêutica de TikTok? Que dependem de hermenêutica das mídias sociais, que não leem a palavra, e quando se depara com uma notícia dessa, logo se assustam. Logo, não é verdade? Aconteceu isso, muitos crentes ficou assim, e agora será? Tá aí. Então, qual é a opinião do senhor sobre isso, que dos crentes que dependem de hermenêutica das redes sociais, em vez de estar na palavra, fica nas redes sociais? O que o senhor acha sobre isso? E pega o gancho do que o pastor Luiz Carlos falou. Aí o senhor vê a ordem que o senhor quer falar. Tá bom. Eu vou responder primeiro aqui a primeira pergunta da hermenêutica do TikTok. Tá? Crente que não lê a Bíblia, que não frequenta a escola bíblica dominical, que não frequenta o culto da palavra, que não senta com o seu pastor para poder falar sobre a palavra, que nem se interessa pela palavra, vai ficar com esse problema, tá? Crentes que não anseiam a vinda de Cristo têm medo do anticristo, por exemplo, da chegada do anticristo. Mas eu não tenho, não. Você tem medo? Tem medo? Não, quem tem medo? Nenhuma. Eu não tenho, porque eu nem espero o anticristo. Somos Isso aí. Somos pré-tribulacionistas, né? Isso aí. Somos pré-tribulacionistas. Somos pré-tribulacionistas. Então, isso aí. Mas o que eu falei no início, né? Eu me arrependo, claro, de não ter me aprofundado um pouco mais dentro do ensino escatológico, por causa da minha preocupação de me preparar para o arrebatamento da igreja, não entrar na tribulação, sim, na grande tribulação. Então, verdade. Muito fora. Tem todo sentido. Tem todo sentido. Então, né? Então, isso não preocupa crente raiz, crente que está firmado em Cristo Jesus. Aquele crente que creu em Cristo Jesus de verdade, isso aí não abala ele, não. Sim. Essas coisas, o Papa, o Anticristo. Eu fico feliz que eu não estaria mais aqui, nem estaria mais aqui. Pô, se fosse verdade, né? Então, isso não é uma preocupação para crente verdadeiro, tá? Então, você aí, por favor, frequente a escola bíblica dominical. Se você tem essas dúvidas aí, vai lá, converse com o seu pastor, peça orientação, tá bom? Para não ficar perdido aí batendo cabeça, achando que isso vai acontecer aquilo, porque
Algumas pessoas falaram, alguém profetizou, uma profetada falou que Jesus vai voltar em 2026. Aí você fica descabelando. Jesus vai voltar em 2026, aí vende seu carro, casa, constrói um bunker, um forte, acumula um tanto de comida quando... Para 7 anos, né? Para 7 anos. Para 7 anos da grande tribulação, e da tribulação e grande tribulação, e depois não acontece nada. Misericórdia. Eu até entendo. Eu até entendo que essas pessoas elas são preguiçosas, na verdade, né? Que fica dependendo de teologia de cima do púlpito, né? do pastor, para trazer já mastigado para ele, né? Pastor mastigado para ele. E, infelizmente, também muitos pastores eles não estão preparados para trazer um conhecimento de fortalecimento espiritual para suas ovelhas, porque ele está muito preocupado, em arrecadação, está muito preocupado em status, está muito preocupado em estar dentro da mídia. Então, ele vai se esquecendo de fortalecer a sua membresia com palavras saudáveis, com alimento mesmo forte e verdadeiro. E as ovelhas ficam esperando isso. E por outro lado, as ovelhas, vendo que não tem isso, acontece que o pastor Deudo Júnior ele se referiu aqui. Ela fica preocupada, né, com os noticiários das mídias sociais. A gente sabe que isso é muito comum com a pessoa que ela tem noção da importância da vida espiritual, mas ela não tem muita conexão com a palavra de Deus. Ela não tem muita conexão com a palavra de Deus, então ela fica preocupada sim. Mas, por outro lado, também ela não tem aquele incentivo de cima do púlpito, né, de suas lideranças, dos seus pastores em estudar a palavra do Senhor, em buscar a palavra do Senhor e de receber, e de fazer com que as dúvidas sejam tiradas dentro da igreja, na escola bíblica dominical, nos cultos de ensinamento. Então, vai continuar essa preocupação vai continuar. E eu digo mais ainda, com certeza vai ficar pagando em tribulação, vai pagar o preço. Vai ficar. Verdade. Vai ficar pagando em tribulação, vai pagar o preço. Vai passar pela grande tribulação, eu acredito que uns poucos, não vai ser muitos. Vai ser muito com relação à quantidade que vai ficar. A quantidade de pessoas que vai ficar na grande tribulação vai ser muito grande. E vai ser muitos que vão se safar dela, mas não tanto quanto aqueles que vão ficar. Que não vai conseguir vencer a grande tribulação. E por conta de quê? Por conta exatamente de um preparo agora. Agora nós temos toda a facilidade nas mãos, meus queridos, meus irmãos. Temos todas as facilidades, principalmente nas regiões, né, do nosso sistema global, né? Por exemplo, nos países europeus, americanos, né? Sul-americanos, isso é diferente um pouco daqueles países orientais e asiáticos, né? Que sofrem uma pressão maior, nem tanto quanto aquela que vai acontecer na grande tribulação, mas que sofrem uma pressão muito grande, muito forte. Então, vai ser muito difícil. Então, o que deve ser feito aqui é o que foi esclarecido. Frequenta a escola bíblica dominical. Não tem escola bíblica dominical na minha igreja. Minha igreja só tem culto na hora da escola dominical. Irmão, divide isso aí, né? Para não ficar em falta com o seu pastor, que você fica lá no culto. Divide aí, vai um domingo na igreja que tem escola bíblica dominical ensinando a palavra, e outro dia você vai na tua igreja lá, nos cultos, que você não vai aprender nada, vai ficar só oba, só... né, se alegrando, não seja que a alegria de um culto seja bom, mas na hora da escola bíblica dominical tem que ser escola bíblica dominical, não pode ser culto, tem que ser escola bíblica dominical. Me perdoe se eu estou falando demais com relação a isso, mas o que eu vejo, o que eu sinto é exatamente isso. E o que você vai sentir falta quando chegar a grande tribulação, né? Então você que tem mais ou menos um conceitozinho bom de que a durabilidade daquele período da grande tribulação vai ser por pouco tempo, 7 anos é pouco tempo, passa rapidinho, passa rápido. perde um dedo mindinho e uma cabeça, mas passa rápido. Rapidinho acaba. Aí quando acabar, pronto, o Senhor Jesus ele volta, aí a gente vai ver o Senhor Jesus voltando. Então é um alerta. Não quer?
Aprenda a palavra, é melhor, é mais fácil, né? Mais fácil. Muito mais fácil. Vai pelo caminho certo. E aí, pastor? Aí sobre a questão da mulher assentada, então por que que eu não falo que ela é exatamente isso? O Império Romano, tal, e um sistema, tá? Sendo que aqui no versículo, também no capítulo 17, fala aqui, ó. E disse: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações. E os 10 chifres, que são autoridades, né, que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Então quer dizer que ela aqui já está sofrendo isso. Aí quando vai para o capítulo 13 de Apocalipse, que o Apocalipse não está na ordem cronológica, essa desolação já aconteceu. Né? E porá ela nua. Então já aconteceu a desolação e ela já não está mais em cima da besta. Essa besta que sobe do mar, que também está explicado aqui que é povos, tribos, línguas e nações. Então, e aí, dentro desse texto aí, caminhando dentro do assunto, né, do assunto em voga aqui, por que eu não acredito que o Papa será o anticristo? Um Papa será o anticristo, porque ele, para mim, será o falso profeta. Ele pode ser um falso profeta, ou pode ser um outro falso profeta qualquer. Líder religioso. Por que eu falo isso? Por conta de Daniel, capítulo 11, versículo 37, que diz assim, ó: e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ou amor às mulheres. Né? Tem outras bíblias que falam os deuses das mulheres. Nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aí, porque ele não respeitará ninguém, nenhum deus, nenhuma religião. Ele se colocará como o Deus da religião. Então, ele vai ser um império, a besta é um império, né? É um sistema que era, já não é, mas que virá. Né? Não é o que está escrito em Apocalipse 17? A besta que era... E já não é. Não é? Já não é, mas que virá. A gente não pode esquecer isso, que ela era um momento. Aí ainda fala assim, ó: e o 8º reino faz parte dos 7 reinos. Não fala ou não fala? Sim. Então, olha só o mistério aí. A besta que era, o sistema, o reino estava sentado sobre o sistema. Ele não é mais porque ela foi derrubada. O Império Romano foi derrubado. A besta ficou sozinha, mas que virá, e virá perdição. Então, o sistema permanece. O cabeça, né, quem estava em cima da besta, foi derrubado e o sistema permanece. E faz parte dos 7. Já entrega já entrega a revelação, né? A revelação, por isso que o livro do Apocalipse é revelação. Já está aí a revelação. Porque ela vai vir agora, vai emergir de novo agora com o falso profeta, que é a besta que emerge, que sobe da terra, né, que vai ser o falso profeta, que vai olhar para ela e dar toda a honra para ela. Aí as duas vão ficar se ajudando. O sistema, com os 10 chifres, que são as 10 nações, junto com o falso profeta. Eles se ajudarão. Então, o sistema formado por 10 nações totalmente fortes do mundo, mais o falso profeta, que pode ser o Papa. Pode ser um outro. Uma outra liderança qualquer. Outra liderança de Israel. Qualquer religião. Uma liderança religiosa. Por isso que eu faço essa separação. Anticristo não é falso profeta. Sim. Anticristo é uma liderança política, né? O pastor já falou sobre isso, um sistema político. E o falso profeta é uma liderança religiosa que vai ajudar
que vai olhar, apontar para ela e falar, olha, vocês todos aí, eu não sei qual é a religião que vai ser, ou se vai ser uma... Porque tem 2 chifres, né? A besta que sobe da terra tem 2 chifres, então são 2 autoridades. Então, com certeza, elas são 2 religiões em uma só, juntas. E ela vai apontar para um, que é o sistema montado. Ó, segue esse sistema é bom, esse sistema vai dar certo, vai levar a gente para a paz, vai levar a gente para a salvação, vai levar para a vida eterna e etc. Vai apontar e todas as pessoas seguirão. E aí, pastor, o que você acha sobre isso que foi falado sobre do pastor Dedo Júnior? Não é melhor mais dizer que é o anticristo e sim o falso profeta? É mais cabível dizer que é o falso profeta? O Papa, no caso. O Papa, isso, o Papa. Não ser o anticristo e sim o falso profeta? Então, eu situo aqui o falso profeta como não sendo um falso profeta. Né? Eu situo o falso profeta como sendo um sistema de falsos profetas. Entendi. Entendeu? Falsos profetas. O anticristo, eu coloco o anticristo como sendo um personagem. Um personagem só. Que pode ser o Papa, como pode ser, como o pastor falou aqui, qualquer uma outra autoridade. Né? O que mais nós temos hoje, o que nós mais temos hoje em dia aqui, são líderes religiosos querendo ter proeminência. O que mais nós temos? Verdade. Né? Um montão de... Muitos líderes religiosos estão se dizendo o tal, ou estão se colocando na posição de tal, querendo que a gente diga que ele é o tal. Né? Muitos. Então, qualquer um pode ser o anticristo. Mas o que já vigora entre nós aqui é o pensamento desse anticristo. Na personagem de quem? Na personagem do sistema de falsos profetas. Né? Os falsos profetas é que tem feito com que a igreja ela tenha tomado esse rumo. A igreja toma esse rumo. Essa unidade, essa união de igreja, esse ecumenismo que está sendo tão em voga hoje, que hoje tem sido, alguns líderes religiosos têm feito questão de participar, eu acho que é a chave, né? Eu acho que é a chave, isso aí é a chave. Não estou dizendo que eu quero ver isso, que eu não vou ver. Né? Não vou ver, em nome de Jesus, não vou ver. Mas eu acho que aí é a chave. E isso, para isso é necessário que tenha tipo assim, uma igualdade de pensamento religioso. E é o que está acontecendo hoje. Essa igualdade. Nós, por exemplo, chamamos os católicos como sendo os nossos irmãos. Né? Alguém já disse que nós somos católicos. Não, né, não descarto, realmente é. Né? Nós somos católicos, só não somos romanos. Só. Né? Nós somos católicos. Nós somos católico quer dizer, tipo assim, né, uma pregação universal, né? Né? Católico quer dizer universal, na verdade. Sim. E nós somos, né? A igreja é universal. A igreja é universal. Só não somos romanos. Por quê? Porque a partir do momento que a igreja católica ela se oficializou, ela se tornou então uma igreja universal, saindo ou seja, dando-se início de um padrão fora do judaísmo, né? De um padrão fora do judaísmo. E nós sabemos que os nossos princípios religiosos são princípios judaicos, eles não são princípios romanos. Né? Os nossos princípios são princípios judaicos, porque é através do judaísmo que nós encontramos Cristo. Então, a partir do momento que houve essa separação, não foi uma separação direcionada por querer que tivesse separação, mas foi pelo contrário. Nós nos separamos porque houve uma união com aquilo que não era correto dentro dos princípios judaicos.
né? Dentro dos princípios judaicos. Então houve essa separação. E agora nós estamos querendo voltar novamente. Alguém, não sei quem, alguém já disse aqui que não é a igreja romana que quer essa união, mas sim a igreja protestante. Alguém falou isso, não sei quem foi que falou, né? Que não é a igreja romana que está procurando essa aproximação, né? E mesmo porque, tipo assim, ainda que a igreja romana ela tem tido muitas perdas com o crescimento do protestantismo, mesmo assim ela ainda continua sendo uma grande maioria da humanidade, do mundo romano, é católico romano. Então não teria o porquê ela já estando lá em cima, lá no seu auge, dentro da sua potência, ela querer uma união com aqueles que protestam contra ela. Então, na verdade, somos nós, os protestantes, que queremos essa união. E nós vemos isso claramente. Teve um dia aí que nós vimos na televisão lá, né, aquele bispo lá do Ministério da Assembleia de Deus, beijando a mão do Papa, né? Desculpa, estou falando que beijou na mão, mas não sei nem se beijou a mão, mas que ele chamou de Vossa Santidade, chamou, né? Então, e juntamente com ele, né, uma grande comitiva de protestantes, né? Quer dizer, nós saímos da nossa posição de protestante e vamos nos render novamente àquela que as pessoas chamam de igreja-mãe, que quando na verdade não é igreja-mãe. Igreja-mãe é igreja católica, não é igreja romana. A igreja romana é a igreja usurpadora, né? A igreja romana é a usurpadora da igreja-mãe. Ela pegou a igreja protestante, ou seja, a igreja apostólica, né? A igreja católica apostólica, e usurpou o poder dela através de várias ofertas vantajosas, né? E através de liberdade sobre perseguição. Então, isso ficou muito evidente dentro dessa época. Então, essa aproximação é uma aproximação perigosa para a igreja, que vai acontecer, não tem como. Não é, pastor? Verdade. Vai acontecer, não tem como a gente fugir disso, porque é o que foi manifestado aqui com a prostituta, né? A mulher. Né? Essa mulher, ela já está misturada, já está contaminada. Essa igreja já está misturada, já está contaminada. É isso? Ela está apenas, que me desculpe aqui a linguagem, ela está apenas surfando sobre uma besta que traz um poderio, né? de várias cabeças, né? Várias cabeças que depois vai ser reduzida para uma só, várias cabeças, né? Várias cabeças que são vários impérios e que tem menos chifres. Não é isso? Se esses países tivessem tanta autoridade ou tantos chifres assim, cada país teria o seu chifre. Mas aí não tem. São quantos? São 10 países, né? Ou seja, 10 cabeças, né? Para menos chifres, né? São 7 chifres, né? Acho que é isso mesmo. Acho que são 7 chifres. Então, são 7 cabeças e 10 chifres. São mais chifres, são mais chifres do que cabeça, ao contrário, desculpa. Tá? Então, entendendo? Então, há uma divergência de autoridades, né? Autoridades para tantas quantidades de quem quer ser autoridade. Então, essa mulher ela está surfando, assim, sobre esses países, sobre essas autoridades, mas que um dia, como o pastor Adeudo Júnior falou ali, ela vai ser ridicularizada, vai ser diminuída. Vai ser diminuída por quem? Vai ser diminuída pela besta, não pelo anticristo, porque é o anticristo que vigora sobre ela. Né? O anticristo que vigora sobre ela. São os falsos profetas que direcionam essa mulher. Né? São os falsos profetas que estão direcionando ela. Porque tem que ser assim. Né? Tem que ser dessa forma. Porque se ela não for direcionada com falsos ensinamentos, falsas profecias e tudo mais, essa mulher não seria se tornado uma prostituta.
né? Não teria se tornou prostituta exatamente porque deu lugar para que essas falsas mensagens, esses falsos ensinamentos entrassem dentro dela para se tornar o que, na verdade, ela é hoje, né? Ela é hoje. Ela ainda não está declaradamente aberto, por quê? Porque ainda esse comunismo, ele não foi entrelaçado, ele ainda não se concretizou. Mas a partir do momento que esse comunismo ele se concretizar, essa união das igrejas se concretizar, obviamente vai ter que se levantar um para, né, para ser o porta-voz disso, né? Vai ser o Tudo porta-voz. isso, é. Tudo A isso. união toda. Né? Então, Aí eu quero fazer a menção daquele templo lá, né? Que tem a união dos cristãos, tem o lugar dos cristãos. é separado? É separado. Aí. É três lugares. Aqui, porque não dá para me virar aqui. Mas tranquilo. é muito interessante. É muito interessante. Que Não são três lugares. sabia que mesmo eles unidos, eles estavam separados. Aqui, ó. Aqui. Olha aí. Ó, você também olha aí, ó. Tá vendo? Três lugares. 1, 2, 3. Tá. No Sim. mesmo lugar. Aí. Você entra aqui e tem 3 lugares É como se fosse o Vaticano, né? É como se fosse o Vaticano, uma como se cidade, fosse isso aí. mas... Com 3 lugares diferentes para adoração. E um templo, cada templo aqui é um templo para os cristãos, né? Um templo para os muçulmanos. Deixa eu ver aqui a outra E religião. o templo católico, né? O católico. Pro católico. Católico e os muçulmanos. E eu acho que é a outra. Não, tem que ser católico, protestante e muçulmano. É judeus. Os judeus. Judeus. Sei. É judeus, muçulmanos e católicos. Cristãos, né? Cristão que eles dizem cristão. Então, você vê o ajuntamento ecumênico ali. Isso pode ser, sim, um sinal de que as coisas vão andar desse jeito. Então, o crente hoje ele tá se unindo a essas coisas, né? Aderindo a essas coisas assim, com muita facilidade. Nós, hoje, cantamos músicas do mundo, nós fazemos coisas assim. A igreja ela tá se colocando numa posição de risco para perder a sua salvação. Então, e são muitos líderes religiosos que estão agora assim falando que já não tem mais problema, né? Falava contra o pecado, falava contra alguns pecados absurdos e hoje eles já não falam mais, já deixou isso de lado. Então temos que ter cuidado e esse é o momento mesmo, está chegando o momento do arrebatamento da igreja, tá? Jesus falou assim, ó, eis que cedo venho, na carta a Filadélfia, eis que cedo venho, guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, tenha cuidado porque ele vem. Imagina ele falando nessa época para João. Aí João está pensando assim, eis que cedo vem. Eles estavam guardando a vida de Jesus naquele dia, né? Naqueles dias ali. Até o apóstolo Paulo fala assim, nós que ficarmos aqui seremos transformados. Né? Ele pensando, eu serei transformado, eu não vou morrer para depois, não. Ele pensou que ele estaria aqui e seria transformado. Mas essa tem que ser a esperança do crente, essa né? tem que ser a esperança do crente. Hoje, não amanhã. É isso aí. Viver hoje, pensando que Jesus vem amanhã. Então, pense bem. Isso aí, irmãos. Vamos estar passando aqui para as considerações finais. Pastor Luiz Carlos, quando houver dúvidas sobre qualquer acontecimento escatológico, o que o crente deve fazer? Eu sempre entendo, né, que a condição do crente, ou seja, a condição espiritual do crente, não tem que ser condicionada a situações ou eventos que estão acontecendo momentaneamente. Eu sempre entendo que o crente ele deve ter uma vida regrada mesmo, baseado dentro das Escrituras Sagradas. O meu entendimento sempre foi esse e sempre será esse. Essa é a minha postura. É claro que nós temos falha. Claro que não vamos negar isso. Mas sempre voltando atrás dos nossos erros.
Para quê? Para que nós sempre nos encontramos numa condição de sermos aceitos. Eu sempre dou exemplo das coisas bem comuns, como, por exemplo, família. Os nossos filhos, hoje, graças a Deus, meus filhos já estão tudo independentes, mas os nossos filhos pequenos, nós passamos uma instrução para ele começa atendendo as nossas instruções, mas tem uma hora que ele é persuadido, ou que ele é iludido, ou que ele é enganado, ou que ele mesmo tem um desejo próprio de fazer diferente daquilo que nós instruímos. Mas o que nós fazemos? Nós aceitamos ele como ele é, daquele jeito? Não. O que nós fazemos? Nós procuramos colocar ele no caminho novamente. Não é? Procuramos colocar ele no caminho novamente. Isso é dever de pais. Os pais, eles agem e fazem assim. Nós não aceitamos o erro dele. Nós procuramos colocá-lo no caminho. É claro que a vida espiritual ela vai muito além. Não é isso? Nós, com o nosso sentimento humano, nós aceitamos, como nós vimos que não tem jeito a correção para aquele filho, nós largamos e deixamos ele viver a sua própria vida. Deus não é assim. Né? Deus não é assim. Deus ele tem um destino para a gente. E um destino de Deus é, se eu aceito a correção, eu sou bem sucedido, sou bem-aventurado diante de Deus e recebo o prêmio de Deus, que é o que nós todos esperamos, a esperança de vida eterna e salvação. Se nós não aceitamos aquilo que Deus ele nos ofertou a sua correção, nós temos também um prêmio, ou seja, nós temos um castigo, né? Um castigo que é ir para o inferno, vai para o inferno, que nós somos filhos por criação, nós não somos filhos biológicos de Deus, nós somos filhos por criação, Deus ele nos criou. O filho, quando é filho biológico, nós temos um sentimento, né? E esse sentimento ele pode ser mudado. Com Deus é diferente, com Deus não é dessa forma. Então, quando nós nos encontrarmos nessa situação do falso profeta ou do anticristo, quando nós estivermos vendo isso raiando, né, já começando, nós temos que nos posicionar mais ainda. Esse posicionamento maior ainda vai ser, claro, uma guerra. Mas é o que nós devemos fazer, porque se nós não fizermos dessa forma, nós vamos perder a oportunidade de herdar a esperança de salvação de vida eterna que a gente é proposto. Então, eu entendo isso, eu entendo assim, né? É claro que vai ser colocado diante da gente ou diante de quem está vivendo situação adversa uma outra escolha. Mas não é bem assim não. Mas isso aí tem jeito. Deus dá isso tudo não. O que a gente vê sempre falando aí, né? Mas não se engane não, que é exatamente dessa maneira com que eu acabei de citar aqui agora. É dessa forma. Sim. Amém. Pastor Adeildo José. Amém. E aí, pastor Adeildo? Melhor ficar em pé, hein? Tá? Melhor ficar em pé. E aí, pastor Adeildo? Quando houver dúvidas, qualquer dúvida sobre os acontecimentos escatológicos, o que o crente deve fazer? Então, escatologia, quando se fala de escatologia, meu irmão, é algo complexo, que as pessoas não gostam de ler e ficar ali prestando atenção, de tentar decifrar os enigmas. Então, no geral, se você tem dúvida, peça a Deus a revelação, leia o texto bíblico, vá até o teu pastor, pergunta nele. Você tem que, se você não quiser ler, estudar, se preparar dentro da escatologia, você vai ter que ir até o teu pastor e vai aprender dele o que ele pensa sobre escatologia, se ele é um pré, se ele é um pós, se ele é um... Aí é contigo e com o seu pastor, tá? Se calhar de Jesus voltar pré, ele se rebentou. Ele ficou. Não, eu não vou nem dizer que ficou, ele vai chegar lá e vai falar, errei, ensinei todo mundo errado, por exemplo. E pode ser que ele suba, né? Bem, se tiver bem com Deus, a vida, né? Regrada, ele pode subir, só que ele vai chegar lá e falar,
Ih, rapaz, esse meio tanto de gente. Pastor, o pastor aqui certa vez já ensinou sobre isso, sobre isso e eu referendo isso, né, que o grande problema do pós-tribulacionista, o grande problema dele, dos que pensam da pré-tribulação, da pós-tribulação, é que ela traz um conformismo com a situação. Por quê? Porque Jesus vai voltar só depois da grande tribulação. Então eu posso me preparar. Eu vou estar dentro dela. Pensar desse jeito foge totalmente aquilo que a Escritura disse que Jesus vai vir de repente. Né? Verdade. Você vai vir como ladrão. Se Jesus vai vir como ladrão, como é que eu posso saber que Jesus vai voltar daqui tanto tempo? Complicado. Tem data, né? Complicado. Com data... Com data Se marcada. nós. É o Senhor mesmo que fala sobre isso. Se nós sabemos que vai subir um anticristo, depois de 3 anos e meio, o anticristo vai subir, nós vamos ver o falso profeta apontando para ele. Ó, acabou. Nós sabemos o Não tem arrebatamento. surpresa, né? Não tem surpresa, Tem o arrebatamento data. vem depois. Então, pós-tribulacionista, por favor, pense um pouquinho. Mas se você, por exemplo, se você tem dúvida, você tem que acompanhar um pastor, você tem que. Ou então tu tem que se esmerar nos textos. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Ou você acredita em alguém, ou você vai orar e pedir a Deus revelação que ele pode te revelar. Tem um segundo, tem um terceiro, tem uma terceira opção. Sim. Né? Ele pode ter esse pensamento. Ele pode ter esse pensamento, mas ele tem que viver uma vida extrema de santidade. Exatamente. Para que esse pensamento dele que Jesus vai vir depois da grande tribulação não vai pegar ele de surpresa, porque ele vai estar preparado. Exatamente. Não é? Isso aí. Não é isso, Esse é verdade? é o problema, né? Então, o grande problema é de que quem ensina isso deixa a pessoa à vontade para viver do jeito que ela quiser, sabendo que ela vai poder se preparar dentro da grande tribulação. Não vai. Esse é o problema. Não vai Esse acontecer. complica. Não vai acontecer. Esse que é o problema. Tu imagina que um patrão... Desculpa, vou dar esse exemplo aqui. Você imagina que um patrão que sabe que está acontecendo coisa errada dentro da empresa dele. Aí ele diz bem assim, gente, dia tal eu vou vir aqui fazer uma fiscalização para ver esse erro aí. O que você acha que os que estão fazendo errado vai fazer? Vai acertar Vai tudo. se acertar. Vai acertar tudo. Né? Né? Não é isso. Ele vai acertar tudo. Exatamente. Então, quando o patrão chegar, ele vai ter o que fazer. Vai estar Tudo tudo certo. pronto. Vai estar tudo pronto. Tudo Então, certinho. aí vai aquela grande questão. Aqueles que viveram a vida de santidade vai receber o mesmo prêmio daquele que viveram uma vida injusta aqui na Terra. Exatamente. E Deus não é injusto. Exatamente. Deus não é injusto. Então, tem que rever esse conceito. Meu Deus. Tem um tanto de texto que fala sobre isso, tá? Para pré-tribulacionista. Tem muito texto. Não dá para falar aqui hoje. Tá? Hoje é sobre Papa. Para corroborar com a gente aqui hoje, tá? Então, para fazer minhas considerações finais, tá? Eu quero dizer às igrejas, está escrito que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia não falou o amor dos crentes esfriariam. É o amor de muitos. Mas ela não falou dos crentes. Crente que está tendo o amor esfriado, que está perdendo o amor a Deus, são crentes que estão ficando doentes dentro da igreja. Tá? A igreja está perdendo a fé, perdendo o equilíbrio, perdendo a santidade. Estão entrando na parte da apostasia. E a apostasia é um estopim para o arrebatamento da igreja. Então fique alerta que o que Jesus falou, eis que cedo venho, é verdade. E ele breve virá para arrebatar a sua igreja e para estarmos juntamente com ele. Tá? Eu agradeço a você por ter me escutado até agora, nos escutado até agora, tá bom? É um texto, assim, é um tema muito pesado, você tem que fazer muita análise para poder chegar numa conclusão, mas espero ter contribuído para o teu conhecimento aí, tá?
E se você puder também, faça um comentário aí. Se você viu algum comentário que eu fiz aqui que não foi adequado, faça o seu comentário embaixo do vídeo aí, tá? Me ajuda a aprimorar o meu conhecimento. Amém? Obrigado, pastor Luiz Carlos, por estar aqui comigo aqui. E você também. Amém. Pastor Luiz Carlos, suas considerações finais. Bem, então, também eu agradeço, né, pela sua oportunidade de passar alguma coisa para vocês, né, juntamente com o pastor Adeildo, né, e essas perguntas inteligentes aqui do nosso jovem obreiro Lucas, né, é muito boa mesmo as perguntas, e dizer, né, para a igreja confirmar o que o nosso pastor Adeildo Júnior ele vem falando aqui. Gente, viva uma vida de santidade, gente, tá? A gente sabe que é um sacrifício agora, mas que vai valer a pena. Né? Viva uma vida de santidade. Eu digo mais, não viva uma vida só de santidade não, que santidade é você procurar uma igreja separada do mundo. Né? Mas viva uma vida de pureza. Né? Pureza. Tem como, pastor? Claro que tem. Né? Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Então é possível ser santo. Entendendo? Então, e viva uma vida de pureza. Procura cada vez aperfeiçoar mais a sua condição espiritual com aquilo que a Escritura Sagrada ela diz. Tá bom? É muito bom estar aqui para poder passar o nosso sentimento e o nosso conhecimento para pessoas que querem ouvir. Né? A gente sabe que, né, pastor? A gente sabe que muitas pessoas vão divergir daquilo que foi dito aqui. Né? Mas esse é o nosso sincero pensamento. É o nosso sincero pensamento. Se é o pensamento que se iguala ao seu, eu não sei. Né? Eu sei que de muitos não vai ser. Né? Mas são nossos pensamentos sinceros com base bíblica. As referências que eu até peço perdão por isso, né? Referências que eu trouxe aqui, né? São referências com relação exatamente ao arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus. Né? Entendeu? Né? Esse ecumenismo que é uma imitação do que Deus ele quer que seja a igreja, né? A partir dali da oração de Jesus, né? Eu quero que vocês sejam um, assim como nós, o Pai, somos um. Né? Então, o comunismo ele quer isso também. Né? Só que esse comunismo é de Satanás. O comunismo de Deus é o de Jesus. Né? O comunismo de Deus é o que Jesus falou. E o comunismo de Satanás e a união da igreja de Jesus, de Satanás é o comunismo. Verdade. Né? Não tem como duas águas diferentes, elas se unirem. Né? Ou nós temos água salgada e ela é salgada, ou nós temos água doce e água doce. Se botar água doce com água salgada, vai se tornar o quê? Água insalobra, insossa. Né? Então, não tem como. Tá bom? Então, obrigado, né, por aturar essa minha fala um tanto grotesca, né, com poucas referências, mas que, na verdade, a gente traz a nossa experiência de 40 e poucos anos, né? Mais propriamente, né? De 46 anos, 45, 46 anos de estudo da palavra, né? O que aconteceu comigo desde o início que eu aceitei Jesus. Né? Desde o início que eu aceitei Jesus, estudando, aprendendo, primeiramente para me edificar e depois para passar alguma coisa para alguém que quiser. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Esse foi o podcast. Obrigado você que ficou até aí. Se inscreva no nosso canal, @projetoevivo76. @projetoevivo76. Não tem nada a ver com Papa, não. 76 tem nada a ver Não tem nada a ver com Papa, não, hein? Nem é número escatológico também, não. Será? @projetoevivo76. Comenta aí sobre o que você achou sobre a fala dos pastores aqui. Fala o que você achou. Dá o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e que Deus vos abençoe. O livro de Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você é um bom leitor da palavra, não é possível que você só se interesse por 65 livros da Bíblia. Então, você vai ler a Bíblia como um todo. E se você ler a Bíblia como um todo, você vai passar por Apocalipse e vai ter o básico do conhecimento. E se acontecer isso, você não vai depender de hermenêutica de TikTok, você não vai ver vídeos no YouTube e se desesperar. Então vamos nos firmar na palavra do Senhor.
Espero que esse podcast tenha sido de grande importância na vida de vocês e que vocês venham extrair o máximo de conhecimento desses pastores com grande e vasta experiência que tem aqui. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Amém. Amém. A paz. E na paz. Isso aí. É isso. Rapaz, Obrigado mesmo, hein? eu acho que passou muito dos 40 minutos, hein? Passou. Deve deu mais ou menos mais ou menos uma hora. Já deu mais de uma hora. Eu acho que deu mais de uma hora também. Mas depois Vou falar assim. vai cortar bastante coisa também, né? Nas edições.